Eu quero considerar com você o que Jesus disse para Nicodemos. A instrução que Deus disse para Nicodemos acerca do novo nascimento. Está registrada aqui em João, capítulo 3, e eu vou ler do versículo 1 ao versículo 7. Quem era Nicodemos? A Bíblia aqui, logo no início aqui, no versículo 3, 1, ele diz: havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos. Ele era príncipe dos judeus, ou seja, a autoridade maior dos judeus. Verso 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, que quer dizer Senhor, mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais, esses milagres que tu fazes, se Deus não for com ele. O verso 3 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, ou seja, você pode acreditar que essa é a pura verdade. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Agora, nascer de novo, para uma pessoa nascer de novo, ela tem que morrer. Ninguém nasce de novo vivo, ela tem que morrer. E Jesus Cristo está dizendo aqui de uma morte espiritual que as pessoas precisam passar. E aqui no verso de número 4, diz assim: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Quer dizer, Jesus está falando de morte espiritual, de nascimento espiritual. Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Preste bem atenção. Não pode entrar no reino de Deus. Verso 6. O que é nascido da carne, ou seja, alma vivente, não é? É carne. E o que é nascido do Espírito Santo é espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Veja bem, a nossa salvação, ela depende de uma morte e de uma ressurreição. Por que isso? Porque todos nós, irmãos, nascemos descendentes de Adão e Eva. Ou seja, nós nascemos mortos espiritualmente. Porque o nosso espírito, quando os nossos primeiros pais, não é? Adão, pecaram, nós somos expulsos da presença de Deus. Satanás, e ali fala de serpente, você tem que compreender que Satanás não andava em pé, Satanás não tinha perna, Satanás não... Ali quando fala serpente, ali em Gênesis, Deus está falando das características de uma serpente. Porque a serpente nunca falou e nunca andou e nunca teve perna.
Ali são características, ali são linguagens figuradas. Então, o inimigo, ele entrou, ele possuiu a alma do ser humano. E ele queria que o homem em pecado comesse da árvore da vida. Mas a Bíblia diz ali em Gênesis que Deus colocou querubins da guarda em volta da árvore da vida, com espada desembainhada, protegendo a árvore da vida. O que significa isso? Porque se o homem, já que ele estava pecador, e comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente em pecado. Não tinha solução para o homem. Então veja bem, e logo veio a primeira profecia da vinda de Jesus, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? Que já fala justamente de Jesus Cristo ali, que é o filho da mulher, que é o filho de Maria, que iria morrer e implantar uma semente divina no nosso espírito. Então veja bem, o que Deus estava falando ali, o que Jesus estava falando para Nicodemos, que o que salva não é uma religião. O que salva não é você entrar numa igreja, levantar a mão e falar, olha, eu quero ir para o céu, batizar ou com água na cabeça, ou batismo por imersão, e começar a tomar santa ceia e achar que está salvo. Não. Isso aí é consciência de pecado. E é o que mais tem hoje em dia. O que Jesus disse para Nicodemos é que ele precisava morrer, mas espiritualmente. E quem é que produz essa morte espiritualmente? É o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele conduziu Jesus Cristo até a cruz do Calvário, levando sobre o corpo dele todas as nossas dores, enfermidades, iniquidades e morte, e tudo que não prestava. Quando Jesus morre, ele assumiu sobre o seu corpo toda a nossa condenação. Ali na cruz do Calvário, Jesus nos substituiu. Ele levou a gente ali e tomou o nosso lugar, ali na cruz. E ele morre, não foi? Com 3 dias, ele ressuscita. Mas é bom você observar que quando Jesus morre lá na cruz, o véu do templo, o templo, que era átrio, santos e santos do santo, tinha um véu lá, uma vez por ano o sumo sacerdote entrava ali. Quando a carne de Cristo, que é o véu, está escrito em Hebreus, quando Jesus morre, o véu é rasgado. Agora nós podemos ter acesso ao Pai. Terceiro dia ele ressuscita. Então nós morremos em Cristo e ressuscitamos em Cristo. E é o Espírito Santo, irmãos, que produz essa morte. Morte do quê? Da semente maligna, da nossa hereditariedade, da nossa vida de pecado que está na alma. Então, quando o Espírito Santo desce sobre nós, ele produz várias coisas. Primeiro, quando ele desce no nosso espírito, a semente maligna é morte. Então, isso é a morte que Jesus está falando. A semente maligna é morte. Imediatamente o nosso espírito recebe vida, que é a árvore da vida, porque Cristo é a vida. Então, Cristo em nós é a esperança da glória. Nos tornamos filhos de Deus. Romanos 8, 9, 14, fala que é ali que nós nos tornamos filhos de Deus pelo Espírito Santo. Nesse momento também nos tornamos santuário do Altíssimo, templo do Espírito Santo, morada de Deus. E aí que o reino de Deus vem habitar no nosso espírito. E aí nós temos a chave do reino. E é por isso que nós vamos pregar o Evangelho. Expulsar demônio, libertar pessoas, curar pessoas. Era isso que Jesus Cristo estava falando para Nicodemos. E olha que ele era judeu. Mas a partir da manifestação do Senhor Jesus, a lei acabou. Romanos capítulo 10
Versículo 4 diz: o fim da lei é Cristo. Ponto. De Gênesis a Malaquias, acabou. Agora é a nova aliança. De Gênesis a Malaquias, aliança lá no Monte Sinai. Jesus chegou, a aliança na onde? No Calvário. Agora, todos os 10 mandamentos, Jesus resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então esqueça esses 10 mandamentos. Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então tem muita gente aí que está vivendo ainda no Antigo Testamento. Você compreende? Então somente o Espírito Santo de Deus pode promover isso e nos conduzir à salvação. Porque não há salvação sem o batismo no Espírito Santo. Antes do Pentecostes, Jesus falou para Pedro 2 coisas assim, parece que é pesada, mas é verdade. Pedro, quando você te converteres, então, converteu lá no Pentecostes. Teve uma hora lá que Pedro queria dar uns palpites para Jesus, ele disse: para trás de mim, Satanás. Então a salvação, gente, presta atenção, sem o batismo no Espírito Santo, a pessoa não é salva. Não adianta você teimar, é bíblico. Quem não tem o Espírito Santo não é filho de Deus. Está lá Romanos 8, 9, 14. Efésios, se você pegar Efésios 1, 13 e 14, fala que o Espírito Santo é a garantia, é o selo da nossa salvação. Né? Então, assim, Deus usou muito o apóstolo Paulo para explicar para a gente a respeito disso. Tem lá 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses. Está cheio de explicação. É por isso que tem pessoas, irmão, ela está na igreja, né, ou numa religião, ela está ali na igreja, tomando Santa Ceia, mas a vida dela é cheia de doença, enfermidade, é aquele problemada todo. Por quê? Não houve a substituição da semente maligna para a semente divina. Então não adianta você chegar no cidadão, larga de fumar, larga de beber, você precisa mudar disso, você precisa largar dessas coisas. Isso não resolve, irmão. O que precisa é ele morrer e nascer de novo. Então não perca tempo com isso. Então nós temos que levar essa pessoa a uma substituição de semente. Uma mudança de descendência. Aí sim, parou aí? Não. Está cheio de gente batizada no Espírito Santo, falando em língua, cheio de cancro, de câncer, de tudo quanto é coisa, depressão, angústia, tudo quanto é coisa. Por quê? Porque ele não desenvolveu a vossa salvação. O que é isso, irmão? É a meditação. A meditação que vai pegar da palavra, tirar o alimento e alimentar o nosso espírito. Isso você faz através da oração em língua e da meditação. Mas se você não também entender e compreender a respeito da salvação da sua alma, você vai ficar preso aí com angústia, medo, incredulidade, você vai sofrer demais. Então precisa desenvolver a vossa salvação. Eu lanço o livro agora, Sua Descendência Determina a Sua Eternidade, agora esse mês, e logo em seguida, em janeiro para fevereiro, substituição de paradigmas pela salvação da vossa alma. O apóstolo Pedro fala assim: alcançar aqui é um objetivo, é um projeto. O limite da sua fé, como? Salvando a sua alma. E eu vou construir a minha fé, que jeito? Está lá Judas 20. Orando no Espírito, orando em línguas. Ah, mas eu fui batizado no Espírito Santo. Mas em Atos, capítulo 2, versículo 1, 2, 3, 4, vai dizer para você se você foi ou não. A Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Tinha 120 pessoas. De repente veio um vento, que é um símbolo do Espírito Santo. Encheu toda a casa. Depois todos eles, os 120 que estavam lá, viram línguas como que de fogo. Essas línguas pousou sobre cada um e eles passaram a falar o quê? No original grego, tá? Gêneros de línguas vivas. Ou seja, é um tipo de língua, né? É um tipo de língua que só se fala do céu. Só o céu fala. É como você vai aí em alguns países da África,
Você vai aí em alguns países do Japão, só eles falam aquele tipo de língua, né? Só eles. Não é? Então, nós, irmãos, logo que você é batizado no Espírito Santo, você tem que falar a língua, porque como que eu vou saber, como que você vai saber que você foi batizado no Espírito Santo e não falou língua? E você não ora em língua? Então tem alguma coisa. Então, eu vou começar a fazer mapeamento aqui na ilha, né? Na ilha eu estou lá, sexta-feira eu estou viajando, né? Hoje é quarta, depois de manhã eu estou na ilha à tarde. Depois no Porto, né? Vou ficar aí uma semana lá na ilha, uma semana no Porto, fazendo um mapeamento com todo mundo. Até peço para o Alex, peço para o apóstolo Fábio, encaminhe para todos os seus membros essas pregações, para eles já saber que nós vamos fazer uma lista, atender todo mundo, conversar com todo mundo, para que possa haver libertação, cura, batismo no Espírito Santo, porque ali na igreja você ora, Deus opera, amém, mas ter a raiz lá na alma, nós precisamos acabar com aquela raiz na alma, porque senão volta, a pessoa precisa nascer de novo, porque se ela nascer de novo, está lá, a semente está lá e vai produzir toda coisa que não presta. Você compreendeu? Então veja bem, né? O Brasil, todo mundo sabe isso, os pastores sabem isso na comunidade, né? Sabem isso. Sabe que se a pessoa não transbordar em língua, então não é salvo. E se tiver ali no transbordar, vai para o inferno. E o pastor ainda é responsável pela salvação dessa pessoa. Porque saber, ele sabe. Entendeu? Então essas religiões que existem por aí, irmão, a gente tem que ter muito cuidado, que está conduzindo pessoas ao inferno. São pessoas que estão no altar sendo instrumento do diabo. Infelizmente é assim, irmão. E a gente tem que falar a verdade, porque quem é que vai saber o dia que a pessoa vai morrer? Pode ser hoje, amanhã, depois da manhã, ninguém sabe. Então a gente tem que ensinar e conduzir essa pessoa a ter uma experiência com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.